Vocês conhecem esse e-book? Ele está na descrição da minha bio e ele foi feito entre 2020, porém publicado em 2021. É um e-book que ele está em três línguas, que é o português, né? Português, o inglês e o espanhol. Por que que eu resolvi colocar nas três línguas? Porque é um assunto que todo empresário independente da língua necessita, né? Então, vivendo aqui nos Estados Unidos, por ser um país que realmente valoriza o lado empresarial e tem por pressuposto o princípio da boa-fé, o princípio da autorresponsabilidade, né? Então, assim, eles creem que realmente temos empresários que se predispõem a entender mais do lado empresarial. Eles creem que os empresários realmente eles fazem aquilo que é correto, né, perante aos órgãos públicos. Então, o princípio da boa-fé está aí pelo poder público, colocando essa confiança nos empresários, e eu creio, né, que isso traz como se um desenvolvimento na parte adulta, na parte do empresário, e faz com que o país ele tenha um crescimento exponencial nesse sentido. Porque a partir do momento que você dá a responsabilidade para aquela pessoa que tem um certo talento, uma certa expertise, ele faz com que a pessoa se desenvolva melhor para estar gerindo, né, os seus negócios, e em contrapartida, eles possam também prestar contas de uma maneira correta. Então esse é o princípio, é isso que eu tenho visto, né, nos Estados Unidos, para que os empresários eles possam cada vez mais desenvolver, eles possam cada vez mais crescerem e terem uma vida plena e abundante que vai em encontro com o que diz, né, a própria palavra de Deus. E aí, mediante isso, eu trabalhando em um escritório durante uns 5 anos, eu pude perceber, apesar que no Brasil, quando eu tinha escritório no Brasil, eu também percebia isso. Só que assim, o Brasil é um país onde você paga os tributos independente do teu resultado. Existe no Brasil os regimes tributários, o presumido, né, o simples, e o lucro real. O lucro real costuma ser para grandes empresas. O nosso foco aqui é para pequenas e médias empresas. Então, fazendo um paralelo entre o Brasil e entre os Estados Unidos, quando se fatura no Brasil, que via de regra são pagos os tributos no Brasil através do simples e através do presumido, pequenas e médias empresas, com raras exceções que optam pelo lucro real. Mas fazendo esse paralelo entre pequenas e médias empresas, Estados Unidos e Brasil, nós temos que faturou é calculado uma base de cálculo, dessa base de cálculo estipulada pelo governo, de acordo com a sua atividade, de acordo, no caso do simples, com o faturamento do período, no caso do lucro presumido, de acordo com a atividade. Então, atendendo esses principais requisitos, acha-se um percentual para a base de cálculo, e embaixo dessa base de cálculo aplica-se o percentual do tributo que vai recolher para os cofres públicos. E aqui é diferente, aqui nós temos o princípio, né, da tributação única e exclusiva sobre o lucro real. E o que que é isso? O que você, dentro da tua empresa, faturou, você não vai calcular um imposto e pagar automaticamente. E aí onde entra o princípio da boa-fé. O que que o governo diz? Ele diz o seguinte: se você obtiver lucro, você vai pagar imposto. E se você não tiver lucro, você continua a respirar até pagar o imposto. E o que que é esse lucro? É um outro assunto que a gente pode conversar depois, mas basicamente é tudo que está envolvido para a tua atividade, quer diretamente ou indiretamente, o resultado disso é o que você paga imposto, né? Então, eu creio que esta é uma forma
bem justa, bem equilibrada, que faz com que o empresário ele comece a ter, planejamentos necessários, eles possam investir mais nas empresas, eles possam calcular o seu prolabore de uma maneira correta, né. "Olha, eu tenho uma programação de ganhar X por mês", e aí fazer um planejamento de estar aumentando esse prolabore, de pegar a distribuição de lucro, de reinvestir na empresa. Então, assim, é realmente um cenário empresarial, para que por isso que a empresa ela foi criada com o objetivo de atender a necessidade da sociedade, e a sociedade está inclusa também o empresário. Então, por que que eu fiz, né, este e-book? Voltando a esse assunto, porque esse e-book, ele traz, principalmente para a nossa comunidade brasileira, uma abertura, uma visão melhor de quais são as minhas principais obrigações perante ao fisco, né. É um dos planejamentos principal para eu não ter que parar a minha empresa momentaneamente. Eu tenho que pagar imposto imediato, o que que eu tenho que guardar, o que que eu não tenho que guardar, qual que é o meu relacionamento com o contador, né. Eu fiz até uma norma de eficácia, eh social, né, como se tivesse feito mais ou menos uma petição na área judiciária, mas é como se fosse um acordo entre o contador e o empresário. Qual é a minha obrigação enquanto empresário? Qual a sua obrigação enquanto contador, né? O que que eu devo guardar, o que que eu não devo guardar, porque no final das contas, eu contribuinte, eu dono de empresa, é que vou prestar conta ao fisco. Então, o objetivo era assim, dar os primeiros passos, né, haja visto que, como a gente tinha esse hábito no Brasil de colocar na mão dos contadores, às vezes a gente nem sabe o que é DRE, nem sabe o que que é balanço, ou às vezes nós éramos empregados no Brasil, viemos para cá, e aí tivemos que abrir uma pequena empresa para startar e tudo. Então qual é os primeiros passos, quais são os nortes, né? Então, eu vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito desse e-book. Ele não é extenso e ele visa realmente dar os passos iniciais, e com isso pode ser, cada assunto ele pode ser, a gente pode conversar mais detalhadamente, mas para vocês realmente começarem, sabe os primeiros passos? Quando a criança começa a engatinhar, ela precisa segurar assim um pouquinho na parede, a mãe ou o pai tem que segurar nas mãozinhas para que ela possa ter um certo equilíbrio. Então o objetivo maior foi esse, né, que eu via que as pessoas elas ficavam muito perdidas. "Ah, não, mas no Brasil eu só ligava para o contador abriu", e aí onde entra a autorresponsabilidade, onde o governo acha que você como adulto, você tem que entender não só da expertise, mas também entender do lado administrativo, contábil, organizacional, até mesmo para tomadas de decisões, e assim crescendo depois é só análise de relatórios. "Ah, mas o empresário ele não dá tempo de ficar cuidando dessas coisas". Não é que ele tenha obrigação de cuidar, mas veja só, nós estamos numa cultura diferente, nós temos que nos adaptar a essa cultura, e nós temos que conhecer sim, né. A própria Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Aí, o conhecimento não significa execução. Pode executar, mas é optativo a execução, porém o conhecimento é importante. Então a gente vai falar mais desse assunto, né, vídeo após vídeo, e se vocês tiverem algum questionamento, pode colocar aí nos comentários, e alguma outra coisa que vocês quiserem também, a gente vai estar comentando. Um empresário ele pode começar pequeno, mas ele não precisa nem fechar e tampouco continuar pequeno. O objetivo é sempre estar crescendo.